A paz do Senhor Jesus para todo mundo. Que bom poder estarmos juntos nessa tarde abençoada. Que Deus continue junto. Foi o sinal, Abner, é nós. Obrigado, prazer em revê-lo, Abner, o Jazinho. Eu ficava ouvindo o Jazinho e o pastor Naldinho aqui mais umas 4 horas, tranquilo. Abri meu iPad ali só para anotar tudo. Eu falei, Jesus amado. Deus abençoe muito a vida do pastor Wellington, da pastora Poliana, esse casal de pastores de excelência, de visão. Que Deus abençoe vocês muito na terra. É muito bom a gente estar junto, envolvidos no reino e falando do mesmo assunto para toda a terra, né? O reino de Deus. O pastor Wellington é um amigo e a gente, sempre que pode, a gente está falando, encontrando, trocando experiências. Deus abençoe muito, muito obrigado mesmo. Revendo um amigo, o pastor Jazinho. Deus abençoe muito esse homem de Deus. O pastor Jazinho, as agendas dele não acha agenda com esse homem, pastor. A gente vai fazer uma vigília em 2027. Eu estou tentando levar esse homem na igreja, mas não tem data com ele. Deus abençoe. Agora tem. Deus abençoe muito. Pastor Naldinho, esse homem de Deus, né? Eu estava ouvindo, eu não estava aqui, mas estava ouvindo o testemunho lindo, forte e motivador, né, para todos nós. Às vezes a gente passa por algumas pequenas lutas, a gente fala, Deus me abandonou. Estou falando com o pastor Naldinho, que você vai ver o que é luta, né? Deus abençoe o pastor Naldinho. Temos amigos em comum em São Paulo, sempre fala muito bem do pastor Naldinho, e hoje estamos juntos. Deus abençoe muito. Eu vi ali no fundo um amigo, que eu fiz um curso com ele, o pastor Roberto, é ele mesmo. Pastor Roberto, homem de Deus, Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Comigo veio o Tiago, levanta a mão aí, Tiago, por favor. O Tiago é lá de Indaiatuba, ali. Tem alguém de São Paulo aqui, gente? Olha aí, tanto de gente aí, São Paulo, está em casa, todo de São Paulo. Lá de Goiânia, tem alguém de Goiânia? Oh, glória a Deus, olha aí, ó. Não estou sozinho na batalha. Meu Deus, tem 2 comigo. O Tiago é um amigo, um irmão, nos assessora, nos ajuda e dirige a vigília na igreja também. E é sempre uma alegria estar com ele nesses eventos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos fazer uma leitura na Bíblia Sagrada, no livro 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo de número 12. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 17, e o versículo de número 12. Glória a Deus. O texto diz assim: Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá, na época do rei Saul. Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Glória a Deus. Esse texto aqui, eu acredito que não é novidade para ninguém aqui. Esse texto aqui, ele fala de Davi e Golias. É um texto bem conhecido, bem pregado por homens e mulheres de Deus na terra. E ele vem falando sobre a batalha de Davi com Golias para derrotar um gigante. Isso aqui já é conhecido de todos nós. Mas as entrelinhas desse texto traz algumas aplicações que a gente pode trazer para a nossa vida, ao ponto de forjar o nosso caráter todos os dias. Nós precisamos entender algumas coisas que a gente aprende com Davi, né? Nós estamos numa conferência Forjados. E a palavra forjado é aquele que é exprimido, né? É aquele que é feito, que é moldado à força, dentro de uma forma. E falando de Davi, eu estava vendo esses dias agora no Instituto Americano de Pesquisas, Instituto Barnum, e o Instituto tinha feito uma pesquisa que os filhos dos crentes americanos, de toda a comunidade, de todo cristão nos Estados Unidos, somente 3% dos filhos dos cristãos dos Estados Unidos conhecem a história de Davi e Golias. 97% não sabe quem é Davi, não sabe quem é Golias. A geração está virando, uma chave está virando, e muitas crianças não estão sabendo mais quem é Davi, quem é Golias. Estão perdendo a vontade de envolver com as coisas de Deus,
algumas coisas não são colocadas na mesa para eles, e o perigo não é agora, o perigo é daqui a alguns anos. O perigo é daqui a alguns 5, 10 anos, se Jesus não voltar até lá. O que será dessa geração de jovens e adolescentes que está vindo? Nós não podemos só deixar para eles a ideia que nós somos ou pais, mentores ou líderes que estamos promovendo apenas um entretenimento gospel dentro de uma visão religiosa, ao ponto de não levar eles ao entendimento do sacrifício salvífico na cruz do Calvário. Quando nós entendemos algumas coisas referentes a isso, muitas coisas vão mudar na vida deles. Mas o problema são quem? São eles? Não. Toda criança, quando ela nasce, ela vai passar, todo adulto, melhor, quando ele nasce, ele vai passar por 3 fases na vida. A fase da anomia, da fase da heteronomia e a fase da autonomia. A anomia é a fase da inocência. A criança sai do ventre da mãe, o médico tira a criança, o médico dá um tapinha no bumbum da criança, ou fura o pezinho da criança, como antigamente, e a criança chora, não é porque o tapinha no bumbum doeu. A criança está chorando porque quando ela respira e ela inspira, ela solta, dói. Dói porque ainda existe resíduos do líquido amniótico no pulmãozinho dela. Só que quando ela dói, ela está entendendo que ela está fora, ela já está num novo processo de vida, e agora é bem-vindo à vida. Bem-vindo a um novo tempo. Ela começa a desenvolver inocência, ela não sabe o que é, não sabe para onde vai, até os 3 ou 4 anos de idade. Por volta dos seus 4 anos de idade, ela vai mudar a fase que a ciência chama de heteronomia, e uma chave vira. E essa fase é a fase que ela começa a descobrir, ela começa a discernir o que é ficção do que é realidade. É a fase que o pai fala para ela: se você subir aqui e cair, você machuca. Ela tem entendimento. É a fase que o pai fala para ela: se você enfiar o dedo na tomada, você leva choque. Ela tem entendimento. Na fase de inocência, ela não sabe o que é isso. E ela vem crescendo. Chega numa idade que ela vai desenvolver os frutos e começa a trabalhar o fruto na personalidade, no caráter que vai ser revelado lá no estado de adulto daquela criança. A ciência vai dizer que o adulto, para ser considerado adulto, ele tem que ter no mínimo 25 anos de idade. Não é 18 anos, não é 21 anos, é 25 anos. Só que entre os seus 7 anos de adolescência até os 25 anos de idade, muita coisa vai acontecer na vida dela. Eu estou falando de quem? De você. Vai acontecer na vida dela. Quando essa adolescente chega por volta dos seus 13 anos, 15 anos, 16 anos, ele começa a ter uma autonomia de decisão na vida. Alguns aqui, quem sabe, saíram de casa muito cedo, tomou uma responsabilidade para si muito cedo. Outros mais tarde, outros depois dos 20, depois dos 30, mas a verdade é que se você está aqui, é porque você tomou uma decisão um dia, talvez um dia sentado na mesa, você disse: eu vou para os Estados Unidos, eu vou morar em Deerfield, eu vou para a Flórida. Isso é decisão. O ser humano é movido por sonhos, metas e decisões. E a minha e a sua decisão é DDD. As nossas decisões decidem o nosso destino. O fato de você estar aqui é porque você decidiu alguma coisa na vida um dia. E a pergunta é: o que te move você a vir aqui? O que te move você a estar aqui? Eu não falo só na igreja, mas eu falo de América, de nação. O que te move você a estar inserido nesse corpo relacional que você está hoje? Muitos acertaram na vida, outros estão acertando. Uns estão bons por fora, outros estão doentes por dentro. Uns estão com a roupa bonita, a lataria externa bonita, mas por dentro está combalido, destruído. Destruído porque a falta do governo corporal foi perdida. E nós, homens, só somos forjados e mudados quando o governo corporal nosso está em dia. E qual é o governo corporal nosso? O primeiro governo corporal é o cérebro. O cérebro é a parte de comando do seu corpo.
Você vem para a igreja porque tem cérebro, pensa, age, tem dor. O cérebro, mas na verdade é a alma, é a psique, a sede das emoções. Então você ama porque tem alma. Você gosta de alguém porque tem alma. Você aceitou Jesus porque você tem alma. Você sente compaixão por alguém porque você tem alma. A primeira sede de comando do homem, é o cérebro. O segundo é a língua. A segunda sede de comando do ser humano é a língua. Com a língua você gera vida ou com a língua você gera morte. Com a língua você se torna alguém para ser alguém de sucesso na vida, ou com a língua você pode se tornar um grande fofoqueiro e levar a gente para o fracasso na vida. Com a língua você pode abençoar a tua casa, ou você pode destruir a tua família. Com a língua você pode levar a gente para o céu, ou com a língua você pode levar a gente para o inferno. É o segundo ponto de comando. O terceiro ponto de comando é o ouvir, ouvidos. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O comando de aceitação e de entendimento, ele está no ouvir. E a pergunta que eu faço para nós é, dentro do terceiro comando que você tem, como é o seu estado de ouvir? Você é alguém que para ouvir? Você é alguém que aceita repreensões? Você é alguém que está disposto a ser forjado o seu caráter quando você é confrontado? Ou você é alguém que parte para a fuga quando você é confrontado? Você é alguém que não aceita o confronto, e quando confronta você quer sair da igreja, quer sair do país, quer brigar com o irmão, quer sair da empresa. É a pessoa que ele aprendeu a falar, mas ele não aprendeu a ouvir, porque o terceiro comando de governo dele não está habilitado para isso. Não estou falando de posse, estou falando de governo interno. O quarto ponto de governo interno é o coração. Se o seu coração não estiver bem, e aqui vai o coração físico e o coração alma. Coração físico é você cuidar do corpo que Deus te deu, o templo do Espírito. É você entender que o seu corpo tem um negócio que nós chamamos de fisiologia, chamado saúde. E se a sua saúde não estiver bem, o seu corpo vai estar ruim. Tem homens morrendo de AVC. Tem homens dando infarto todos os dias. Uma das maiores causas de morte, vou pegar um censo do Brasil. No Brasil é AVC e infarto. Homens que estão estressados, alto nível de ansiedade. Homens que não estão dentro de uma rotina, trabalho, casa, igreja, igreja, casa, trabalho, trabalho, casa, igreja, igreja, casa, trabalho. Essa rotina desgasta a mente, desgasta o coração. Essa rotina tira a paz da pessoa, principalmente do homem. Homens que estão descarregando as suas energias negativas, emocionais na família, porque não tem tempo para cuidar do emocional dentro de si mesmo. E o quinto é o intestino. Uma das maiores causas de morte no mundo, pasmem, é o intestino. É onde tem câncer, é onde gera o câncer. Muitas pessoas estão morrendo de câncer por causa do intestino. Que não cuida da saúde, não cuida da alimentação, não cuida do corpo, a mente voltada só no trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho, não preocupa com o resultado interno, preocupa com o resultado externo. E aí tem uma coisa, nós somos negligentes quando cuidamos só daquilo que é externo e não cuidamos do templo interno, e nós chamamos, que a Bíblia chama para nós, como templo do Espírito Santo de Deus. E o sexto, esse aqui é um dos mais pesados, que é uma sede de comando do ser humano, melhor, do homem e da mulher, mas estamos falando para homens. O sexto é a genitália, é o pênis. Por causa da genitália, homens têm perdido ministérios, têm perdido casamento, têm perdido esposas, têm perdido filhas, porque não consegue ter um controle daquilo que eles precisam ter como homem, como hombridade. E quando a pessoa não tem o controle do sexto governo pessoal, que é a genitália dele, ele vai cair para várias vias de descambo para o fracasso: pornografia, adultério, masturbação, coisas que vêm denigrindo o princípio da hombridade do homem de Deus, que Deus quer que a gente seja. Então, muitas pessoas estão enfiadas dentro de um vício da pornografia, e o vício gera uma dependência.
Muitas famílias, homens, nós somos o sacerdote da casa. Nós somos o cara que tem que morrer pela esposa. Se a mulher vai andar com nós na calçada, quem vai ficar do lado da rua é nós. Se o carro bater, tem que bater em nós. É a vida, quem tem que dar a vida pela esposa somos nós. Se a minha esposa e a minha mãe estiver nadando e as duas afogando, a Bíblia manda, eu tenho que salvar a minha esposa, acredite. É a Bíblia que manda. E a pergunta que eu faço para nós, sem resposta, não precisa responder. Quem é você no anonimato da vida? Quais são os pontos de governo que eu falei aqui, que precisa, quem sabe, de uma moldura do Espírito Santo de Deus na tua vida? Quando a pessoa perde o sexto governo, que é da genitália, ela vai colocar no leito conjugal o que ela está vendo na tela. A maior parte das famílias estão sendo perdidas. Não é por falta de dinheiro, é por causa de pênis e da vagina. Parte de casamentos estão sendo destruídos porque umas estão trocando o casamento. Está trocando a esposa por outras. Até por outras agora, né? O negócio está tão complicado. 43% dos lares são governados por mulheres, porque os homens não governam mais o pênis, a genitália. Pastor, que doideira? É doideira mesmo. Muitos homicídios passional é porque não tem governo na genitália. O homem está matando a mulher, está tendo um descambo do equilíbrio da sociedade dentro do princípio cristão, porque não tem governo no sexto comando, ou no sexto governo. O Instituto Barna, eu gosto sempre de olhar os resultados, é um instituto americano, e ele vem dizendo que 40% do tráfego de internet mundial está inserido dentro da pornografia. Doenças como AIDS, a perversão sexual, a sensualidade, sabe, isso está ligado ao sexto governo que os homens não têm controle. E aí a gente começa a perceber uma coisa: o ambiente que você está inserido vai revelar muito sobre o governo que você não tem no seu corpo. E a pergunta que eu faço para nós: quem é você quando está longe de tudo e longe de todos? Quem é você quando está no grupo de amigos do trabalho? Sabe, gente, nós somos homens casados, eu acredito que a maioria é casado. Nós que somos homens casados, o nosso comportamento tem que ser diferente no meio dos iguais. O nosso comportamento de homem casado, de homem de Deus, não pode ter grupo de pornografia, não pode ter grupo de sensualidade, não pode fazer parte de grupo de homens que difamam o princípio da família. Ah, mas pastor, é meu amigo. É seu amigo falando de prostituição, de tentação, de adultério, corre porque nunca foi amigo. Não faça negócios com um homem perverso, não faça negócios com um homem adúltero, não faça sociedades com homens que não honram a família que eles têm. Se o homem não honra a esposa que ele dorme, vai honrar você na sociedade? Nunca. Então, às vezes, nós precisamos entender o estado que o Espírito Santo quer que a gente volte. Nós não estamos correndo atrás de coleguinhas. Nós não estamos buscando pessoas para bater nos nossos ombros e dizer que você é o cara, tu é o leão da águia do deserto. Não, não, não. Nós precisamos de amigos de verdade, amigos de Deus, pessoas que nos levem ao céu, pessoas que trazem os céus para a terra, pessoas que nos confrontam, pessoas que olham para nós e estão dizendo: cai fora disso, isso aí não tem Deus, isso aí vai arrebentar com a tua vida. Homens que confrontam homens são amigos de verdade na cultura do reino. Quem está comigo, diga aleluia. Então, quando falta o governo, quando falta o comando no sexto governo da genitália, vai destruir o casamento, vai destruir sociedade, vai destruir ministérios, vai destruir alianças, porque a falta de governo no sexto comando, ou da genitália do homem, ela rasga a identidade espiritual da pessoa. Ela rasga o CPF da pessoa no quesito princípio. E aí o Espírito Santo vem dizendo para nós essa palavra: você não pode ser um escravo do seu desejo sexual.
Talvez eu estou falando, talvez eu vim pregar para um, para dois, eu não sei, né? Mas agora é você o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo pode estar confrontando a palavra ao ponto de entender o seguinte: mude o seu comportamento quando a luz apaga e quando está longe de tudo e de todos. Porque alguns milagres ainda não desceram na terra em teu favor, porque você não tem preparo suficiente, psíquico e espiritual, e de hombridade para receber o que Deus tem para a tua vida. Pastor, que loucura, é loucura. A gente tem que entender um negócio muito mais forte. Nós precisamos entender e agradecer a Deus pelas orações não respondidas. Gente, tem gente que não tem preparo para o que ele está pedindo. Tem homens e tem mulheres também, os dois. Nós estamos falando para homens aqui, mas tem homens que, se Deus der o que ele pede, se Deus prosperar ele tanto na terra, ele troca de igreja, troca de setor, troca de esposa, troca de casa, troca de tudo. Ele quebra princípios, quebra os valores, ele parte para um novo tempo, que é o tempo dele, mas não é o tempo de Deus. E qual é o maior medo que a gente precisa ter? Qual é o maior medo que a gente tem que ter? O maior medo que você tem que ter é você fazer sucesso no lugar que Deus nunca te colocou. Um dos maiores medos que eu tenho é sair debaixo da nuvem. Porque andar na frente da nuvem é legalismo. Andar atrás da nuvem é formalismo. Mas estar no meio da nuvem é proteção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você pode levantar sua mão e adorar o nome de Jesus? Pastor, você falou do problema, ok. Bom, a gente tem que ter mente de solução. A gente sempre fala isso na nossa igreja. Se vem trazer problema, traz solução. Não vem só trazer problema, não. Então, falamos do problema. E qual que é a solução? Primeiro passo para a solução disso: tem que ter arrependimento. Se não tiver arrependimento, não muda. Se não tiver arrependimento, só troca a roupa. A conduta é a mesma. Se não tiver arrependimento, tem remorso. Remorso, a pessoa chora, lágrima de crocodilo por um momento, mas daqui uma semana está fazendo tudo de novo. O arrependimento muda caráter, arrependimento muda estilo, arrependimento muda mentalidade, arrependimento muda. O arrependimento não é dentro da igreja, o arrependimento é quando vai embora da igreja. Arrependimento não é quando a luz está acesa, é quando a luz está apagada. O arrependimento vai mostrar os nossos frutos daquilo que nós entendemos, daquilo que nós somos transformados em Deus, quando estamos longe de tudo e de todos, mas não longe de Deus. Segundo passo, como sair disso? Repaginando as imagens que ficam no seu cérebro. Muitos homens trazem com eles um desgoverno no sexto comando da genitália, porque quando era criança, nos 3 estágios que eu falei aqui, anomia, heteronomia e autonomia, no estágio 2 de heteronomia, na adolescência para a juventude, pai, um avô, um tio, pegou a criança, ou a criança não jovem, para adolescente para jovem, e levou num prostíbulo. Então, a primeira relação de uma criança, de um jovem melhor, pode ter sido no prostíbulo. E aí, para provar a masculinidade dele, ele traz com ele, no baú da vida dele, algumas crenças que não são crenças com conceitos bíblicos. Então, na cabeça dele, ainda é normal ter um extra relacionamento conjugal, ou de vez em quando, dá um ir ali e voltar, porque lá no passado alguém inseriu nele quando ele não tinha entendimento do que era certo. Nós chamamos isso de resíduos infantis que são manifestados no estado de adulto. E a cura, pastor, como que é a cura? A pessoa tem que arrepender, tem que deixar o Espírito Santo trabalhar, repaginar a imagem que ficou no cérebro e evite a solidão. A pessoa já sabe qual é o cenário que cria o cenário de crise. Então evita o cenário que evita, que acaba gerando crise para ele. Nós já pegamos casos em conferências de casais que tinha homens que falavam para mim assim: pastor, se eu ficar num quarto sozinho, sem ninguém, a minha cabeça vem na hora, pornografia. E o que eu faço, pastor? Estou na minha casa. E a proposta vai orar, coloca um hino e evita um ambiente que gera isso. Terceiro, quarto, evitando qualquer ação que te leve à queda. Pastor, a tentação é para todos, mas a queda é opcional. A tentação é para todo mundo, mas a queda é opcional.
Todo mundo vai cair? Não. Mas pode cair? Pode. Ninguém aqui está isento de cair. Mas como que eu evito? A região que eu estou, a mesa que eu sento, as pessoas que eu relaciono e para quem eu abro o meu coração. Quando você abre o seu coração para gente errada, a tendência é você viver uma vida errada. Eu costumo dizer assim, ó, quem é acostumado a andar com urubu, ele só anda em círculos, olhando para baixo e comendo carniça. Quem anda com urubu, ele é obrigado a comer carniça. Mas quem anda com águia, ele voa alto, a visão é aberta, ele enfrenta a tempestade, ele sabe o que... A Bíblia faz comparação de urubu ou de águia. A Bíblia não faz comparação de você com urubu. Em Isaías fala, voarão como águias, e não se cansarão nem fadigarão, mas não com urubu. Por quê? Porque o urubu é terra, a águia é mais alto, a águia olhando para cima. Levanta a mão que eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você é alguém que foi chamado, escolhido, vocacionado. Você não vai deixar as tentações te vencer no seu dia a dia. Com mão erguida, diga comigo assim, ó, eu sou mais forte. Diga assim, eu sou mais forte que a tentação do meu dia a dia. É isso. Evite a solidão, mude alguns ambientes, desfaça algumas amizades. Pastor, não estou conseguindo. Aí vai para o joelho e para oração. Faz uma campanha de 30 dias. Oração, jejum e leitura. Oração, jejum e leitura. Por quê, pastor? Porque a oração quebra as correntes. A oração quebra os grilhões. E daqui a pouco o Espírito Santo vai trabalhando na tua vida, na tua casa, na sua família. E você vai trocar o profano pelo sagrado. Através de hinos, mensagens e ambientes. Você vai chegar na sua casa mais forte. Meu irmão, o homem é o urso da casa. O homem é o cara que dá o tapa na mesa para defender a família. Estamos vivendo uma geração, não estou falando aqui, mas estamos vivendo uma geração de uns homens mole, uns homens banana. É tanto guti-guti, iacuti, não sei o quê. É tanta molenga. Não, homem, a nossa virilidade, a nossa hombridade é defender a nossa casa, a nossa família. E vou dizer uma coisa mais forte. 1 Pedro 3,7, está na Bíblia, 1 Pedro 3,7, se o homem briga com a mulher, xinga a mulher, discute com a mulher, não honra a esposa, não cuida dos filhos, pode fazer a oração o dia inteiro, ela não sobe, está na Bíblia. As orações não serão respondidas. Então, quando nós voltamos para casa com o coração de pai, com a visão de blindagem familiar, porque a família forte é a igreja forte, família forte, sociedade forte, família forte, estrutura forte, famílias fortes, o nosso grupo está forte. Quando a família está vulnerável, a igreja fica vulnerável, a sociedade fica vulnerável, o trabalho fica vulnerável, e nós estamos precisando nos Estados Unidos, gente, não é de homens que têm dólares na conta, não é de homens que andam com Ferrari, com Lamborghini, precisamos de homens que batem no peito e estão dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ninguém toca na minha família. Quem está comigo, diga amém. E aí a pergunta que eu faço para nós, para mim e para você, como tem sido você na tua casa, na tua rotina diária? Como tem sido você com a tua esposa, com os teus filhos? Como tem sido você no seu dia a dia? Caráter, forjado, a palavra caráter, ela está atrelada ao nome forjados. 3 coisas, grava isso. Isso aqui é para a igreja, é para a vida, é para a empresa, é para a família. Caráter, coração e constância. Isso aqui é pedagógico, me ajuda. Diga assim comigo, ó, caráter. Diga assim, ó, coração. Diga assim, ó, constância. Olha para mim. O que é caráter? Caráter não é mostrado na mesa. Caráter não é mostrado no café. Caráter é mostrado na caminhada. O caráter vai provar a lealdade e a fidelidade. Do marido com a esposa, esposa com o marido, do membro com a igreja, do membro com o pastor, do funcionário com o manager, do funcionário com o boys, do amigo com o amigo. Caráter é tempo, não é discurso. Então, o tempo não cura, o tempo revela. Se tempo curasse, a farmácia não vendia remédios, a farmácia vendia relógios. Então, às vezes,
nós precisamos entender quem somos nós, quais são os frutos do nosso caráter. Primeiro, coração. Não adianta ter caráter se não tem coração. Não adianta ter caráter se eu não tenho empatia pelo próximo. Não adianta ter caráter se eu não tenho olhar de misericórdia pelo irmão que está do meu lado. Não tem coração. Não somos robô da Tesla. Havia um cavalo da Tesla Honda que corre 200 km por hora, fez sangue de Jesus. Não tem coração, é máquina. E o terceiro, constância. Grava uma coisa aqui, gente. Constância tem que ser melhor que intensidade. Leva isso, eu só estou te lembrando. Constância tem que ser melhor do que intensidade. Moisés está vendo a sarça pegar fogo. Só que Moisés está estranhando, não é o fogo que a sarça está tendo na sarça, é a constância do fogo, porque a sarça pegava fogo. Não é o fogo que está traindo a atenção de Moisés, é a constância do fogo. Moisés está ensinando para nós, não adianta chorar no domingo e fazer bagunça na segunda. Não adianta chorar no domingo na igreja e não ter constância na terça. Não adianta chorar no domingo na igreja e não ter constância na semana. Não adianta, é constância. Pastor, qual que é a diferença de constância e intensidade? Intensidade é a pessoa que começa o mês de janeiro, vai vir agora, eu não estou falando aqui, mas já vim agora janeiro projetando, aí pega o papel, faz um checklist desse tamanho, Deus, esse é meu ano. A intensidade dele começa em janeiro, com gás total. Estamos juntos, pastor, vamos para cima, vamos estourar a bomba atômica. Pastor, nós vai acabar com a guerra na Ucrânia. Pastor, nós estamos juntos. A intensidade dele, o pico de dopamina dele vai do 0 a 200 em menos de 10 segundos. Puf, na cabeça, fica doido, alegre, querendo fazer tudo. Janeirão, intensidade. Mas não tem constância. Quando é no mês de março, está tendo uns probleminha, eu vou ter que parar um pouquinho. Eu vou. Não tem constância. Alguns, eu estou falando de senso comum de gente. Outros têm bipolaridade espiritual. Porque a bipolaridade espiritual é alteração de humor no mesmo ambiente. No domingo está rindo para você. Na segunda está de cara fechada, emburrado, bicudo. O que aconteceu? Sangue do Cordeiro, sangue de Jesus tem poder. E aí geralmente vai descarregar o problema não resolvido, o desgoverno que ele traz, as crises que ele carrega, vai descarregar, sabe aonde? No ponto mais fraco e mais aberto, mais fraco para ele, mas mais forte que ele não entende, ou que ela não entende. E aonde é, pastor? Na igreja. O problema que não resolveu na casa, o problema que não resolveu no casamento, o problema da sexualidade, o problema do adultério, o problema da fornicação, o problema da falta de caráter dele. Aí some. Porque é a síndrome do Éden. Eu tenho que colocar a culpa em alguém. Porque é muito mais fácil eu dizer que foi a serpente que enganou do que eu ter aceitado. Irmãos, eu fico pensando dentro de um olhar reverso. É mais perigoso do que ter escutado a serpente como Eva, é saber qual foi a legalidade que Eva deu para que a serpente manipulasse ela. Pastor, o que você quer dizer com isso? Mais perigoso do que a fofoca é o fofoqueiro. Não é, o medo não é a fofoca que a pessoa faz, mas é qual a liberdade que a pessoa que recebeu deu para o fofoqueiro falar. Quanto mais Pedro fala de mim sobre Paulo, mais eu conheço é de Pedro e não de Paulo. Eu estava numa mesa, eu não sei se já falei isso aqui, não falei aqui. Eu estava numa mesa com um dos pastores no Texas, um grande líder, e ele falou assim: quando nós vamos contratar alguém para a igreja, ou para algum departamento na igreja, na nossa mesa, as respostas já induzem a pessoa ao fracasso ou ao sucesso. Eu falei, como? E ele falou assim, quando a pessoa chega na empresa, ele está falando, eu saí da empresa porque o patrão era ruim, porque pagava pouco, porque não sei, ele fica vitimizando para a pessoa ter dó dele, fala, ele vai ter o mesmo problema com você aqui. E quando a pessoa vai para a igreja, não estou falando aqui, eu estou aplicando, me entenda bem, a gente está aplicando para homens maduros, sadios e inteligentes. Mas quando a pessoa chega na igreja e começa a falar mal do ambiente que ele veio, e não entende que fechou um ciclo e está vindo para um novo tempo,
É questão de tempo. Pode anotar, bater o martelo e virar a ponta do prego. É questão de tempo. Vai só repetir. Porque existem pessoas que saíram de um ambiente, mas os ciclos não foram fechados. Quando os ciclos não são fechados, os ambientes não mudam nós, porque o problema não está no ambiente, o problema está em nós. Quando você sai de uma empresa e vai para outra e não fechou o ciclo na última empresa, você vai sempre sentir dor da outra empresa, porque você não fechou o ciclo que deveria ser fechado. Quando você vai para um ambiente evangélico, religioso, igreja, alguma coisa, que você ainda não fechou o ciclo, você vai manifestar no estado que você está, o que você manifestava no estado que você estava antigamente, na igreja que você frequentava. Ciclos que não fecham, deixam homens mal resolvidos. Ciclos não fechados deixam pessoas mal resolvidas, problemas com identidade, problemas no caráter, problemas com propósito, problemas sem saber quem ele é. Você quer saber se você tem identidade, se você tem um caminho para a identidade? Vou fazer uma pergunta, pensa, não responde não. Me responda em 10 segundos, sem falar o que você faz, mas me responda em 10 segundos, respondendo para você. Quem é você? Pode responder para você. Quem é você? Sem falar o que você faz. Quem é você? Se você foi um daqueles que fala, vixe, apertou. Problema de identidade. Aí você tem quantos anos? 20, 30, 40? Então tem 40 anos que você mora com você não se conhece. Quem é você? Ah, pastor, mas como assim? E quem é o Senhor? Eu sou uma pessoa bem resolvida, com a minha família resolvida em Deus, que não aceito qualquer pessoa entrar na minha vida, não quebro princípios e valores, e entendi que os meus pais me ensinaram que o céu é o meu destino e é para lá que eu vou. O meu propósito eu carrego aqui, porque a palavra veio do alto, e eu sei o que eu quero e eu sei para onde estamos indo. Você tem que ter uma chave de comando cerebral de Deus na sua vida. Porque se toda vez você só alegra no culto, chora no culto, mas vai embora, você fica com dúvida de algumas coisas, problema na sua identidade, não está na igreja, não está no pastor, está em você. Está em você. Se o problema, toda vez você fala, poxa, o vazio existencial não está do lado de fora, está do lado de dentro. Sabe aquele negócio, fala, pastor, está falando mal de mim por trás. Quem não tem identidade vai reclamar. Quem tem identidade vai dizer, falando mal por mim por trás? Legal, parabéns. Já estou na frente, já faz tempo, vamos embora. Então a sua visão determina muito quem é você, para onde você vai, com quem você vai. E a pergunta que eu faço para... Gente, eu li Davi, Deus mudou aqui na minha cabeça. Eu ia falar outra coisa de Davi aqui. Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas. Você pode dizer amém? Então... a pergunta que eu deixo para você é, quem é você e para onde você vai? Qual é o propósito que você está orando e pedindo para Deus? Talvez você está orando para Deus mudar alguém do lado de fora, Deus quer mudar você do lado de dentro. Deus quer fazer você parar com essa vida medíocre interna, religiosa que você está levando. Colocando a culpa em tudo e em todos, mas não assume a responsabilidade. Talvez você está tendo problema na pornografia, no sexto comando, na genitália, não comanda o pênis. Que homem é esse que não comanda o pênis e ter casado e ter família? Está com problema de identidade, na hombridade. Quando nós entendemos os comandos que nós temos em Deus e na família que nós temos, muita coisa muda na minha vida, na sua vida, na minha casa e na minha família. Você pode dizer amém? Que o Espírito Santo, ele venha falar ao meu, ao teu coração, e a palavra que eu deixo para você, para todos nós não saia dessa conferência sem buscar um extrato da sua vida para mudança. O bom de uma conferência como essa é porque é fechado, não é para todo mundo. A gente fala coisa aqui que não pode falar de culto. A gente só tem macho aqui, macho alfa. Cadê os macho alfa aqui? Sem mamãe me dói. Ah, pastor, o pastor vem falar uns negocinhos de pênis, de genitália. Ô varão, tu é macho, rapaz. Nós somos machos, nós somos uma Maria Mole. Que isso? Quando nós somos confrontados para a mudança, nós mudamos. Quando nós somos afrontados na mudança, nós envergonhamos. E muitos problemas não estão sendo resolvidos, porque as pessoas, as pessoas estão doentes,
porque estão sendo consoladas, quando na verdade deveriam ser confrontadas. Pessoas estão doentes porque estão curando câncer com dipirona, quando deveriam usar quimioterapia. Pessoas estão doentes porque estão pregando palavra de autoajuda, quando deveria ser pregado palavra de verdade, de confronto, de transformação. Pastor, o que mata? A diferença entre o veneno e o remédio, que mata é a dose. Se você ficar sempre na vidinha que você quer, você vai ficar sempre no mesmo nível. Deus tem níveis maiores para você. Deus tem níveis maiores para nós. Deus tem níveis maiores para a minha vida e para a sua vida. Deus quer te honrar na terra, mas Deus só pode honrar quando você sabe o que Deus está querendo fazer com você. Você pode ficar de pé comigo, adorando, celebrando o nome de Jesus. Jazinho, você me ajuda? Isso. Eu quero orar por você e com você. Oh, Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você. Olha para mim aqui, gente. Pasmem. Eu estou falando aqui, eu sei que não é novidade para você, não é novidade para nós. Mas eu já ouvi de homens nos Estados Unidos dizendo: pastor, eu estou afundado na pornografia. Não consigo ter vida ativa sexual com a minha esposa. Eu não sei o que eu faço. A gente começou a orar e foi falando, foi orando e foi ajudando. Hoje são homens saudáveis, são obreiros de valor. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu estou dando um exemplo de um governo. Mas quem sabe o seu governo hoje é o teu cérebro, é a tua língua, é o teu ouvido, é o teu coração, é a tua saúde, ou a tua própria genitália. Mas o que eu devo fazer, pastor? Eu não vou te envergonhar, fica tranquilo. O intuito aqui não é esse. Mas nós queremos orar por você, aí mesmo onde você está. Mas que você faça como Jacó. Jacó, ele está no Val de Jaboque, lutando com Deus. E Deus só queria ouvir a verdade do coração de Jacó. Eu vou dizer uma coisa que vem aqui, pega isso. Deus prefere um Jacó autêntico. Oh meu Deus, não. Deus prefere um Jacó autêntico do que um Esaú genérico. Deus prefere um pecador de verdade do que um santo fantasiado. Deus prefere quem bate no peito e diz que é fraco do que quem fica lutando dizendo que é forte. Deus prefere quem assume a fraqueza do que quem fica lutando dizendo que é um fortalhão. Não. Deus quer saber quem é você de verdade, a sua identidade. Você quer ver um negócio? Estou terminando. Quer ver um negócio? O diabo sabe de uma coisa que às vezes nem você sabe. Talvez você saiba, mas esqueceu, ou de vez em quando lembra. O que é, pastor? Paternidade. Filhos, homens que tiveram problema com a paternidade do pai biológico, vai ter problema para entender a paternidade divina no estado de adulto. Porque não tiveram experiências com o pai quando criança, como é que ele vai ter uma experiência com Deus quando adulto? Talvez eu estou falando para a gente aqui, que cresceu com o avô, com o tio, não teve experiência de química da conversação com o pai. Talvez você no seu inconsciente, você tenha dificuldade da paternidade divina na sua vida, por conta disso. E como que eu resolvo? Satanás chegou para Jesus e disse assim, ó: se tu és filho, paternidade, transforma essa pedra em pão. Outro momento Satanás chega e fala: se tu és filho, lança daqui. O diabo sabe da paternidade. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, ó: orai com paternidade. Qual que é a oração? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós temos uma paternidade. O que o diabo quer fazer? Quer alterar sua paternidade divina para a paternidade da terra, para você perder o valor que o céu tem sobre a sua vida, para você aceitar desgraças que a terra quer colocar sobre a tua casa. Nós vamos orar e você vai orar falando: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pelos meus erros, pelas minhas transgressões, me perdoa pelos meus delitos, me perdoa quando eu falhei como marido, como esposo, me perdoa quando eu gritei com a minha esposa, quando eu xinguei, quando eu briguei, as flechas que eu lancei em palavras que atingiram o coração dos meus filhos. Me perdoa, Jesus. Fecha teus olhos.
Senhor, foi a tua palavra, não foi a minha, nem palavra eu tenho, foi a tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque a tua palavra é santa, viva. A tua palavra é saúde, a tua palavra é emocional, a tua palavra é cura para nós. Vai, fala com Deus por um minuto, fala com Deus. Isso. Cura esse homem que traz traumas de infância. Cura esse homem que traz traumas da paternidade com os tios, com os avós. Cura esse homem, ó Deus, que traz traumas consigo e não consegue se resolver no estado adulto. Cura esse homem, Senhor meu Deus, que não se achou dentro de si mesmo como identidade de homem de Deus. Cura esse homem, meu Pai, que precisa de uma transformação. Nós somos forjados no fogo. Foja o nosso caráter, Senhor. Foja, Senhor, a nossa hombridade. Foja o nosso grito. Foja a nossa proteção na nossa casa. Que sejamos homens prudentes, maridos exemplares. Que sejamos, Pai, homens e homens de Deus, levando a nossa família para o céu. Levando a nossa família para o céu. Guardando a nossa casa, guardando a nossa família. Nós te damos graças pelo poder da tua palavra. Vivifica a tua palavra no nosso coração. Vivifica a tua palavra nos nossos corações. Por um minuto, fala com Deus. Vou deixar você falar com Deus. Fala com Deus por um minuto. Isso, fala com Deus, isso. Para Ele são todas as coisas. Fala com Deus por um minuto, isso. Porque dele Isso, por um minuto, 30 segundos, fala com Ele. Peça perdão, recomeça, 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 recomeça. Elerga, eleva a roça. Alabadúnia, amarando que raça. Rebade a súria, levíria. Oh, Espírito de Deus. Oh, Deus. para sempre, amém. Jazinho, só um momento. Levanta sua mão para o céu comigo, toda a igreja, todos os homens. Mão para o céu levantada, garganta afiada. Diga comigo, Senhor, meu Deus. Diga, Senhor, meu Deus. Eu estou disposto a ser forjado o meu caráter como homem, como marido, como filho e como esposo. Diga, Senhor, muda a minha mente, os meus ouvidos, a minha língua, o meu coração, todo o governo no meu corpo. Diga, Senhor, eu creio um novo tempo em nome de Jesus. Enquanto o Jazinho adora, você dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Você